Bom dia a todos. Esse rapaz que vocês estão enxergando aí na tela é o Nicolau Maquiavel, certo? O grande produtor de uma obra clássica no sentido de ser uma obra extremamente importante para qualquer um que queira entender sobre política, que é a obra conhecida como O Príncipe, né, que foi nomeada ali, tem um título de O Príncipe, obra feita em 1513 no contexto de Renascimento. Ela também vem de um contexto bem específico, final da Idade Média, início do mundo moderno. Então é nesse contexto que o Nicolau Maquiavel vai escrever uma das obras mais importantes, a mais importante efetivamente dentro da política no mundo moderno, certo? Principalmente pela primeira vez um homem escreve um livro dentro de um concerto, um manual, né, de como governar, e ele não depende, ele tira totalmente o poder da visão religiosa do que ele está escrevendo. Ele está falando, olha, qual que é a melhor forma de administrar, primeiro, né, conquistar e manter o governo, né, ou o principado, como é a palavra que ele utiliza dentro do príncipe. Então, com isso em mente, né, e em mente também que ele é estudado em várias áreas da ciência, ele é estudado nas relações internacionais, o Nicolau Maquiavel é estudado dentro da sociologia, da história, do direito. Então, para vocês terem uma ideia da importância do Nicolau Maquiavel para política. Tendo isso em vista, a gente vai dar início aqui ao slide para a gente poder explicar para vocês, tá? Então vamos lá. Então, lembrando que isso aqui é uma continuação de uma aula maior, né? Que a gente estava estudando Estado, Política e Poder. E dentro de Estado, Política e Poder, a gente vai dar uma continuação aí que eu prometi para vocês, uma aula específica sobre Maquiavel. E essa aula que a gente vai estar continuando, né? Então, dentro da área de Ciências Humanas Aplicadas. Então vamos lá. Primeira coisa, Maquiavel vai ser um filósofo, político e escritor italiano, sobretudo aí para a gente tentar trazer para nossa época o mais próximo que ele tinha ali como um cargo, era mais ou menos como se fosse um diplomata, mas sobretudo alguém que conhecia, que enxergava a forma como o poder ocorria na época dele ali no século, entre o século XIV e o século XV, aliás, entre o século XV e o século XVI, de uma forma muito clara. Então esse vai ser o grande diferencial dele. Ele vai viver de 1469 até 1527, aproximadamente aí 56 anos. E esse período que ele vai viver vai ser um período demarcado, como eu disse anteriormente, por transformações brutais dentro da política, dentro da economia, do contexto religioso e o local em que a religião também se colocava. Ele vai se colocar nesse mundo. Mas vamos seguir adiante para a gente poder entender um pouco melhor. Rompe com o idealismo político. O que é romper efetivamente? O que quer dizer que o Maquiavel está rompendo com a ideia do idealismo político? É importante lembrar que antes do Maquiavel, antes da obra dele efetivamente, 1513, todas as obras escritas delimitavam ideias políticas idealizadas, que colocavam a política como ela deveria ser, como um político deveria agir. E pela primeira vez, um filósofo, um pensador extremamente preparado, um pensador renascentista, como foi Maquiavel, ele vai pensar não a política como ela deveria ser, mas como ela realmente é. Muitas pessoas falam aí que existe uma divisão da ética, de um lado uma ética cristã e do lado de uma ética política, que era a ética que ele apoiaria, porque ele não está idealizando mais como as coisas deveriam ser, mas está falando sobre como elas realmente são, certo? E aí ele vai tirar uma explicação, um termo que eu já ouvi uma vez, eu achei bastante bacana, ainda estava na graduação, é um termo que falava assim, que estava tirando a política do céu, certo? Da ideia idealizada, da ideia perfeita, estava trazendo ele para a Terra, para aquele Roma como ele realmente é. Uma frase que aparece no Príncipe que poderia sintetizar esse pensamento é exatamente a ideia de se os homens fossem bons, tudo que eu falo seria mal. Ou seja, o que ele quer dizer? Que não é que ele é mal, mas ele está demonstrando como é a sociedade, como a questão política funciona de verdade. Então, essa é a grande importância, esse é o motivo pelo qual Maquiavel vai efetivamente marcar o mundo moderno, principalmente do ponto de vista político, certo? Então, vai instituir uma visão realista da política.
Quando eu falo isso, só para finalizar esse slide, quando eu falo renascimento, a gente está falando de uma coisa bem específica, né? Eram homens que vão viver ali no século XV, século XVI, e eles vão estar vinculados, eles vão pensar através dos pensadores romanos e dos gregos, certo? Eles vão pegar as ideias, principalmente os filósofos gregos, romanos, para poder pensar as questões ali do século XIV e do século XVI. Maquiavel justifica o Estado. É uma coisa interessante, né? A gente viu nas aulas anteriores falando sobre Marx, falando sobre Rousseau, e aí vendo as visões diferentes entre esses pensadores sobre o Estado, né? Mas efetivamente o Maquiavel ele acredita que o Estado, ele assim como é para o Hobbes, né, no Leviatã, obra também extremamente importante para compreender a política, o poder do Estado, ele acredita que o Estado ele evite que a gente se autodestrua ou que a gente destrua um ao outro, porque de acordo com a visão do Maquiavel, o homem, isso aí está escrito dentro do efetivamente do Príncipe, tá? Dentro da obra mais importante dele que é o Príncipe, está escrito que o homem tende mais ao vício do que à virtude. Então, sendo assim, se o Estado não existisse, o homem ia se autodestruir. Poderia sintetizar na visão, numa visão um pouco mais clara, mais evidente desse pensamento, se a gente for utilizar o pensamento do Hobbes, né? O homem é o lobo do homem. O homem se autodestrói, o homem se autoconsome. Então, o Estado, nesse caso, ou para ele o principado, né, o poder, a organização, né, efetiva do poder público, é o que salvaria o homem de várias formas dele se autodestruir, efetivamente. Então, sim, de várias formas ele justifica a existência do Estado, né? Às vezes não de uma forma tão direta, mas indireta por vários caminhos. Então vamos lá para os dois conceitos dele que aparecem em prova de forma recorrente, é importante saber, tá? Um primeiro conceito dele aí é o conceito de fortuna, né? Eu vou ler aí depois a gente dá uma explicada rápida. A fortuna diz respeito às circunstâncias, ao tempo presente e às necessidades, mesmo à sorte individual. É, para o filósofo, a ordem das coisas em todas as dimensões da realidade que influenciam a política. Por assim dizer, né? Vamos pensar num governante. Quando ele chegou ao poder, vai ter aquilo que vai ser conhecido como fortuna, que pode ser a sorte, o azar dele, certo? As situações, de repente ele está passando por um momento de crise, de repente ele não está passando por um momento de crise. Isso tudo, essas circunstâncias, elas são chamadas de fortuna. Aí você tem que pensar então a circunstância. Pensou na circunstância, ideia de circunstância? Por exemplo, a gente está passando por uma circunstância bem específica agora, inclusive diferenciada, né? Talvez uma das maiores crises que a gente já passou nas últimas décadas, que é referente à pandemia do coronavírus. Então, cada político, por exemplo, o Bolsonaro ou o governador do estado de Goiás, o Ronaldo Caiado, eles nos escolheram estar dentro dessa perspectiva, né? Dessa circunstância. Mas a circunstância aconteceu. Então, essa circunstância ela faz parte de uma fortuna. Certinho? Então, a fortuna é exatamente a circunstância. Se é um momento de crise, se não é um momento de crise, né? Se é a sorte individual, se é o azar, né? Enfim, essas questões estão vinculadas às circunstâncias, a gente pode colocar ela como fortuna. Eu estou tentando sintetizar o máximo possível, né, desse pensamento. Já o conceito de virtude, eu vou ler aí depois já vou fazer a mesma forma do outro para a gente poder explicar. Trata-se da capacidade do príncipe em controlar ocasiões e acontecimentos do seu governo, das questões do principado. Destaque-se também a estabilidade requerida por Maquiavel. A virtude seria uma forma de manter a paz e a estabilidade do principado. Essencialmente, quando a gente fala do virtude, é a capacidade do indivíduo de, mesmo nos momentos de crise ou não, de manter o poder. Porque o príncipe se situa principalmente em duas questões: como conquistar e como manter o poder. Então, para o Maquiavel, a ideia de virtude é, antes de tudo, a capacidade, a inteligência de um rei para governar e manter o seu poder. Certo? Então, a inteligência, a capacidade, a sagacidade. Porque, um bom exemplo, né? Se a gente pegar, por exemplo, a gente está passando por um momento de crise, né?
Cada governador vai tratar isso, vai passar por esse momento de crise de uma forma. E dependendo da inteligência, da capacidade dele de passar pela crise, ele vai se manter. Então isso seria essa privilégio, né? Um privilégio, né? Essa capacidade individual dele é chamada de fortuna, né? Já a circunstância em que ele está, a pandemia, o contexto de crise, né? Inclusive na economia global agora, porque não é só o país, não é só aqui que vai passar pela crise, efetivamente, claro, que os países subdesenvolvidos vão passar por uma crise mais grotesca do que os países não subdesenvolvidos, mas efetivamente vai acontecer uma seguinte questão. Você vai observar que a capacidade dele de agir, de pensar a fortuna, que é definida por Maquiavel, vai ser o que vai manter ele no poder ou não. Certinho? E vamos seguir então aqui. A virtude, tá? É o que vai manter ele no poder ou não. Fiz uma pequena confusão aqui. Então, só retomando. Fortuna, a ideia de circunstância. Virtude, a capacidade individual do cara de manter-se no poder, né? Então, ali, inteligência, sagacidade, enfim. Vamos aqui para um termo final, tá? Termo maquiavélico e maquiaveliano. Aqui a gente vai pegar alguns pontos importantes, tá? Para finalizar o slide. Principalmente, né? Os fins justificam os meios. Se você for olhar na internet, naqueles sites tipo citadores, vai aparecer essa frase aí atribuída, né, ao Maquiavel. O que eu coloco como importante não é que essa frase ela tá errada, mas ela sintetiza assim, o pensamento do Maquiavel, mas dentro da obra principal dele, que é o Príncipe, dentro dessa obra que ele fala sobre essa ideia de conquistar e manter o poder, ele não fala, em nenhum momento ele coloca essa frase. Mas o pensamento reflete, essa frase reflete o pensamento dele, tá bom? Porque para ele, vou sintetizar o pensamento de Maquiavel aqui para a gente poder pensar várias questões de vestibular, tá? Basicamente, por Maquiavel, o principal que você tem que pensar é o seguinte: a idealização política e moral, às vezes, ela é um tiro no pé. Porque ele fala que mesmo às vezes para você fazer o bem, você vai ter que fazer algum mal. Ele dá um exemplo no livro, no Príncipe, bem específico de uma aldeia que, tipo assim, se ela não for dominada na região do reinado ali, para ele poder efetivamente proteger em volta do reinado, algum momento aquele reinado, o principado ali, né, a região onde ele domina vai ser invadida e várias pessoas vão morrer. Então, se ele não fazer aquele mal naquele momento, efetivamente ele vai perder mais pessoas. Ou seja, em determinados momentos você precisa fazer o mal, porque se você não fazer o mal, vai acontecer um mal pior ainda. Então existe uma forma de fazer o mal para fazer o bem, no tanto que essa frase é confusa, né? Mas sim, na visão do Maquiavel existe, às vezes é necessário. Então sempre pensar na ideia de governar para você inclusive evitar que seu povo sofra. E às vezes sim você vai ter que fazer algum mal. Um bom exemplo é a própria ideia de guerra, né? A própria guerra, às vezes, sendo inevitável, ela vai trazer maus para a população, para outros indivíduos, mas na visão do Maquiavel, às vezes ela é inevitável. Se ela é inevitável, você tem que fazer ela da melhor forma possível. E sim, a ideia de fazer um mal para futuramente não colher um mal pior ainda. Espero que a ideia fique sintetizada. Uma coisa importante no título, né, termos, né, maquiavélico e maquiaveliano. Uma coisa importante é que o termo maquiavélico ele é um termo pejorativo, ou seja, de uma coisa ruim. Por muito tempo se colocou isso. Aparece isso, por exemplo, em Shakespeare, né? Depois aparece em outros pensadores importantes, século XVI, XVII. Mas efetivamente, atualmente, os especialistas em Maquiavel, eles preferem utilizar o termo maquiaveliano. Por que que isso acontece? Porque o termo maquiavélico ele está sintetizando o pensamento Maquiavel como se fosse uma coisa ruim. Mas, efetivamente, não é que o Maquiavel pense a política como uma coisa ruim, né? Ou que ele queira justificar o mal, ou que ele queira que o outro faça o mal. Mas o que ele faz é demonstrar a política de uma forma crua, de demonstrar a política como ela realmente é. Não idealizar ela através de uma moral cristã, por exemplo, mas falar assim, não, a política é assim, assim, assado. É uma frase muito clara. Tem um pensador, um professor da UNB,
que fala muito essa questão, que assim, poucas pessoas veem o que você... Muitas pessoas veem o que você parece ser, mas poucas pessoas sabem o que você realmente é. Então, dentro dessa perspectiva, é que a gente vai apresentar o pensamento do Maquiavel, certo? Então, retomando, né? É necessário, às vezes, fazer algum mal para você poder colher um bem maior ainda no futuro. Uma outra coisa aqui, para a gente poder finalizar. Meninos, vou sintetizar dois pensamentos do Maquiavel. Então, qual que é a principal coisa que ele vai colocar no Príncipe? Como conquistar e como manter o poder, certo? Conquistar e manter o poder. Uma das coisas que ele vai falar, e que é muito famosa também, é a seguinte, também entra nessa perspectiva aí. É preferível fazer o mal ou o bem? Ele fala assim, não, nessa perspectiva é melhor você fazer os dois, tanto o mal quanto o bem. Mas impedir de fazer uma delas, faça o mal. E se for para fazer o mal, é um mal bem feito. Ele cita no livro uma coisa muito forte, que é um cara, inclusive, sendo despedaçado lá em praça pública para servir de exemplo. Para você ver o limite, né, que ele coloca entre as duas questões. O que eu quero sintetizar para vocês aqui. Para ele, é preferível às vezes você ser temido do que você ser amado. Só que não basta você ser temido, tipo assim, fazer o mal pela metade. Ele fala que você teria que efetivar esse mal até o último momento ali. Para que a pessoa não possa se vingar depois. Porque senão, se você deixar a pessoa permitir se vingar depois, vai ser pior pra você. Certinho? Meninos, eu vou deixar essa aula aqui, vai deixar uns outros links, inclusive, e um pequeno textinho. E eu quero que vocês produzam para mim um mapa mental, certo? Tentando ali sintetizar, explicando, né, os principais pensamentos do Maquiavel, um pouco ali sobre a biografia dele, tá bom? Para a gente poder praticar. Eu acho que o mapa mental é uma boa ideia pela seguinte questão. A gente percebe que você tem que fazer um processo de revisão. E se você não utilizar um mapa mental, ou utilizar um outro recurso para revisão, pode ser um resumo e tudo mais, mas se você não utilizar esse recurso de revisão, muito provavelmente o que você aprendeu hoje você não vai lembrar nem daqui uma semana. Então, efetivamente, é uma necessidade de revisar. Para quem assistiu minha aula sobre aprender a aprender, né? É aquela necessidade de você rever uma coisa para você não esquecer ela, certo? Enfim, um grande abraço a todos e boas aulas. Não deixe de assistir os vídeos, os outros links que eu deixar aí.